Hoje eu quero contar a história de um homem mais forte que já existiu em toda a história da humanidade. O nome dele era Sansão. Lá em Juízes 13:16 vai narrar toda a história de Sansão. Sansão, ele nasceu com o objetivo dado pelo próprio Deus de defender o povo de Deus contra os filisteus. Ele nasceu com esse propósito. Ele era um juiz. E Deus disse para sua mãe que ele não poderia tomar bebidas fortes e não poderia também passar navalha na sua cabeça, porque ele era um nazireu. E Sansão nasceu, cresceu junto com sua família e logo todos viram que nele havia algo diferente. Quando os filisteus vinham atacar o povo de Deus, o Espírito Santo se apossava de Sansão e Sansão tinha uma força extraordinária. E toda essa força que Sansão tinha era exatamente para defender o povo de Deus. Mas se por um lado Sansão, ele tinha o poder de Deus sobre a tua vida, pelo outro lado Sansão era movido pelo seu coração. Sansão, ele sabia que não podia beber bebidas fortes, mas ele bebia. Sansão sabia que ele era um nazareu. Sansão sabia que ele não poderia se casar com mulheres estranhas, teria que ser mulher da sua região, tinha que ser mulher da sua linhagem. Mas mesmo assim, Sansão, ele vai se envolver mais tarde com uma mulher por nome Dalila. E é nos braços de Dalila que Sansão se encanta. E Sansão vive uma paixão extraordinária. Se deixa se levar loucamente por esse sentimento, por esse desejo, e resolve ignorar todo aquilo que ele sabia que teria que fazer. E Dalila começa a interrogar Sansão, lá em Juízes 13:16, para saber de onde vem aquela força. Que força era essa que todos os filisteus ficavam abismados. Os filisteus estudavam Sansão inteiro e não sabia de que forma lidava com Sansão. E não sabia de onde vinha aquela força de Sansão. E Dalila tinha ido para lá exatamente para descobrir de como Sansão tinha esta força. E chega um momento em que Dalila começa a fazer algumas perguntas para Sansão. Naquele meio de carícias, de sentimento, ela faz a primeira pergunta a Sansão. Sansão, me conte, de onde vem essa tua força? O que fazer para que você perca essa força? A Sansão chega para ela e diz: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro fresca, eu ficarei fraco, como qualquer outro homem. E aí Dalila fala com os filisteus trazem essas cordas de couro fresca e amarra Sansão. E aí Dalila fala: Sansão, vai vir os filisteus. E Sansão parte essas cordas como se fosse estopa, com a maior facilidade. E aí Dalila fica: Sansão, você me enganou. Você disse que se amarrasse você com as cordas de couro, você perderia suas forças. Por que você fez isso? Por que você me engana? Me conta, Sansão, onde é que está a sua força? Sansão, pela segunda vez, torna a falar com ela de novo. Se me amarrares com cordas que nunca foste usada, ficaria fraco como qualquer outro homem. E Dalila pega umas cordas virgens que nunca foi usada, amarra Sansão. E mais uma vez ela diz: Sansão, é os filisteus. E Sansão quebra essas cordas como se fosse cordão
E mais uma vez Dalila fala: Sansão, pela segunda vez você me enganou. Será que eu não sou digno da sua confiança? Ele fez uma pergunta e você não me respondeu. E mais uma vez, cheia de carícias, cheia de desejo por ele, ela torna a perguntar: me conta, Sansão, onde é que está a sua força? Sansão fala para ela: se você trançar o meu cabelo em 7 tranças do fio do meu cabelo com esse fio e tear e pôr como uma laçadeira, ficarei fraco como qualquer um outro homem. E mais uma vez, Sansão, ele mente para Dalila. Dalila chama Sansão os filisteus e ele vem para cima dos filisteus e nada acontece. E aí Sansão, Dalila agora vai atacar mais forte com ele. Fica chateada, aborrecida, começa a dizer que ele não confia nela. E aí chega uma hora que Sansão, de tanta ela pedir, Sansão revela o seu segredo. E ele diz para ela que ele é um nazareu, que ele tem um segredo com Deus, que ele não podia tomar bebidas fortes e que não podia passar navalha nos seus cabelos. E Dalila aí fala com os filisteus e raspa a cabeça de Sansão, tirando as tranças todos os cabelos. E aí ela diz: Sansão, vem os filisteus. E Sansão: mais uma vez eu irei atacá-lo. E quando ele vai para cima, percebe que não tem mais força. E aí os filisteus prendem Sansão. E aí chegou a hora da humilhação. Sansão é levado e os filisteus, ele vaza os teus 2 olhos de Sansão. Leva Sansão para um moinho para ele começar a amassar moinho como se fosse um boi, humilhando ele. E ali Sansão, ele se arrepende, ele entende que ele pecou contra Deus, ele entende que ele errou diante de Deus e começa um arrependimento sincero. Ele começa a buscar o Senhor, ele começa a orar na dor, naquela dificuldade toda, ele começa a clamar o Senhor. E chega o dia em que os filisteus, ele vai apresentar Sansão na arena. Eles vão apresentar Sansão num templo. E Sansão é levado para ficar diante dos deuses dele, que era Dagon. E chegando lá, eles humilham Sansão, humilha o Deus de Sansão. E Sansão procura se aproximar o máximo possível das colunas principais daquele templo. E levam Sansão até a coluna. E ali Sansão faz uma oração a Deus, pedindo para Deus que desse força a ele, pelo menos naquela última vez, e que Deus permitisse que os filisteus, que ele morresse junto com os filisteus. E naquele momento, Sansão, ele estica seus 2 braços e derruba aquela coluna, e naquele local, naquela arena, naquele templo, há uma destruição em massa. E na sua morte, Sansão matou mais gente do que a sua vida inteira. O que essa mensagem quer falar no nosso coração? Primeiro, você vê aqui que uma pessoa que assumiu um compromisso, uma responsabilidade com Deus, é necessário que ela seja firme naquilo que o Senhor colocou dentro do coração dela. O Espírito Santo está em você e ele te capacitou para você suportar as vontades, os desejos, as tentações e não ceder como Sansão cedeu. Outra, você vê que Sansão caiu numa tentação e aos poucos Sansão foi brincando com o pecado. Sansão foi mostrando a Dalila onde estava a sua fraqueza, foi mostrando fraqueza para Dalila e cada vez mais foi chegando mais perto. Quando ele fala das corda que amarrasse nos braços dele, foi se aproximando até o ponto de ter entregado para ele. E assim Sansão perdeu a comunhão com Deus e sofreu. E muitos têm sofrido assim nesta vida, exatamente porque tem quebrado esta aliança com Deus.
E que se você quebrou sua aliança com Deus, refaça hoje.